Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vírgula. A pergunta que eu te faço é: toda a escritura é inspirada por Deus? Aí sabe que as pessoas vão dizer, tá vendo? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada. Só que você se esquece que você vai ter um problema. Que quando a Bíblia foi canonizada, Paulo já não existia há muito tempo. E que os evangelhos foram escritos lá por 70, para lá, depois de Cristo. E detalhe, o último livro a ser escrito foi o Apocalipse em 90 depois de Cristo. A canonização veio depois. Primeiro tiveram que decidir se Cristo era divino, olha só, para depois canonizar os livros, porque havia livros que entravam em conflito. Você não sabe essa parte, que isso é a parte da bibliologia. A pergunta é, como que toda escritura é essa inspirada? E aí você vai procurar. Na tradução, a própria tradução grega já te mostra que essa tradução de João está errada. Porque aqui ele generalizou toda a escritura inspirada. Ele não limitou. Ele disse toda. E ele não pode estar falando do Novo Testamento, porque não existia nessa época. Não existia o Novo Testamento, ele não pode estar falando. Ele está falando o quê? Da Torá? Do Tanar? O que ele está querendo dizer? Aqui você vai no grego, então você vai descobrir o que está lá. Vamos lá. 3 traduções. Toda escritura é inspirada por Deus, ó. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura divinamente inspirada. Outro significado. E outra versão, toda escritura é divinamente inspirada. Qual das 3 está certo? Bom, toda escritura é divinamente inspirada? Depende da escritura. Não é toda escritura que é inspirada. Porque escritura é todo tipo de escrito. Então, você pegar o livro de um espírita, de um feiticeiro, de qualquer pessoa que escreveu, um ateu, é inspirado? Toda escritura divinamente inspirada. Essa é a resposta. Por quê, Felipe? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda que é divinamente inspirada. Então, confere na tua versão aí. Por quê? Olha que está aqui a palavra divinamente inspirada. Essa palavra aqui, ó. Pneustos. E pneustos, lembra de pneuma? Pneuma é espírito. Pneu é sopro, respirar. É o que? O que? Theos. Então, traduzindo, Elohim soprou. Então, a escritura que Elohim soprou. Isso, então, aqui seria o sentido literal, concreto. Aqui seria um sentido abstrato. Então, o que é ser inspirado? É o que Deus deu. É o que o Eterno concedeu. O que ele inspirou, o que ele entregou ao homem. Tanto falando diretamente, tanto falando através de uma pessoa. Então não é toda a escritura que é inspirada. É a escritura que o Eterno soprou. Então você já desmascara aqui uma tradução. Essa aqui, ó. Essa aqui tá fora. Toda a escritura é inspirada. Olha esse aqui mudou tudo. Porque tá afirmando. Toda a escritura é inspirada. Só que tá errada. Essa tradução tá errada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Essa em azul tá certo. Tá ok? Então, a que tá em azul é a correta. Pelo quê? Pelo que eu mostrei aqui no grego. Você observou que não é difícil você encontrar os erros? Aí eu te pergunto, você vai me falar que a tradução não compromete o entendimento do leitor? Você acha que não compromete a mente de uma pessoa leiga, que está achando que a Bíblia é toda inspirada, até a parte que está escrito Testamento Novo, Novo Testamento? A pessoa é leiga. Ela nem sabe o que significa isso. E, sabe, então um problema sério que nós temos hoje é traduções equivocadas.